Olá pessoal, um ótimo dia para todo mundo. Nesta aula eu quero explicar o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Porque ontem, numa aula, eu esqueci momentaneamente o que era uma função injetora. Então, explicando bem. Depois disso, nós vamos continuar o exercício sobre função inversa que nós estávamos fazendo ontem. Então, muito bem. Por exemplo, eu tenho aqui uma função com 3 elementos no domínio e 3 elementos no contradomínio. Chamei esses elementos x1, x2 e x3. Então, veja bem, x1 está associado a um único elemento, que é o f de x1, x2 está associado ao f de x2, x3 está associado ao f de x3. O que nós podemos observar? Se eu pegar dois pares, ou melhor, um par qualquer de elementos diferentes, por exemplo, x1 diferente de x2, eu terei sempre o f de x1 diferente do f de x2, certo? Quer dizer, eu não vou ter um elemento do domínio associado a mais de um do contradomínio. Não, é um com um. É a função injetora. E se o contradomínio for igual ao conjunto imagem, for o mesmo conjunto, os dois, a função é sobrejetora. Ela tendo essas duas características, ela é chamada função bijetora. E as funções inversas devem ser bijetoras, porque senão elas não vão ter inverso. Observa bem, se eu tivesse aqui o x1 ligado a 2 elementos, eu teria aqui 2 elementos associados a um só quando eu fosse fazer a inversa, certo? E isso não pode acontecer. Então, para eu ter a função inversa, tem que ser exatamente dessa forma. Quando eu inverter os pares para obter a inversa, né, eu vou ter exatamente uma função injetora, certo? Igual está aqui. De A para B é de B para A. Exemplo de uma função injetora, por exemplo, se eu tiver um grupo de 10 pessoas, todas 10 com uma carteira de identidade, cada pessoa estará associada a um número da identidade. Não vai ter uma pessoa associada com 2 números de identidade, nem vice-versa, certo? Não vou ter uma identidade associada com 2 pessoas no conjunto A. Então, cada um com cada um, certo? Um elemento de A com um elemento de B, e vice-versa, não é? Para ser função injetora. Então, viu o exemplo da função injetora? 10 pessoas que têm carteira de identidade, cada número de identidade corresponde a uma pessoa, e vice-versa, cada pessoa vai corresponder a uma identidade diferente, certo? Então, 10 carteiras, 10 pessoas. Está aí então explicado o que é a função injetora, o que é a função sobrejetora. Tendo as duas características, ela é bijetora. Agora, o problema de ontem, que não deu tempo de terminar. Qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. Foi dada essa função de segundo grau, pediu a equação da função inversa, nós obtivemos a equação da função inversa daquela, e o problema pede agora, na letra B, para nós fazermos os gráficos das duas funções, certo? Então, veja bem, nós vamos fazer uma tabela, certo? Vamos fazer uma tabela com os valores. Nós vamos colocar aqui, ó, nessa tabela, x, f de x e f a menos 1 de x. Vamos colocar aí os valores. 2, que é a raiz da função dada. Vamos colocar 3 e 4. Quero observar que a função dada, ela está definida para x maior que ou igual a 2. Por isso que eu comecei de 2 aí no x. Ela está definida
para x maior que ou igual a 2. Então vamos lá. Na função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. X igual a 2, quanto vai ficar? 2 ao quadrado, 4. Vamos fazer aqui do lado, né? Vamos fazer aqui do lado. Ó. F de 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Isso aí dá quanto? A raiz não é 2, isso aqui tem que dar 0, né? 4, 4, 8 menos 8, 0. Porque 2 é raiz, né? Ele não anula a função. 3. O f de 3 vai ficar quanto? 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. 9, 4, 13 menos 12 vai dar 1. Então o par 3, 1. E 4. F de 4 vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4. Isso aí vai dar exatamente 16, 20 menos 16 deu 4. Par 4, 4. Agora, esse valor de y da função dada é o x da inversa. Então vamos colocar lá 0. Raiz de 0 é 0. Mais 2, 2. Tinha que dar o par contrário, não tinha? F de 1. Raiz de 1 é 1. Mais 2, 3. E o f de 4? Raiz de 4 é 2. Mais 2, 4. Ó, então eu tenho o par 2, 0, 3, 1, 4, 4 para a função f. E tenho o par 0, 2, 1, 3 e 4, 4, os inversos para a função inversa. Certo? Então veja lá. Vamos fazer aí os eixos x e y. Certo? Y e x. Colocar aí os valores 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Certo? Aqui é a mesma coisa. Então vamos associar 2, 0, 2 de x, 0 de y. 3, 1, 3 de x, 1 de y. 4, 4, 4 de x, 4 de y. Então eu tenho aqui um ramo de parábola. Ó, eu tenho aqui um ramo de parábola aqui. Ramo de qual parábola? Isso aí é infinito, né? Ramo da parábola f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, cuja raiz é 2. Agora os outros pares. 0, 2. 0 de x, 2 de y. 1 e 3. 1 de x, cá embaixo, 3 de y. E 4, 4. O mesmo 4, 4. Observe que eu tenho agora uma curva aqui, ó. Veja. Certo? Então veja bem, aqui está a função. Que função é essa aqui? Essa aqui é a função f de x igual a x2 menos 4x mais 4. E essa aqui? Essa aqui é a inversa. É a f a menos 1 de x, que é igual a raiz de x mais 2. Aqui o gráfico da inversa, aqui o gráfico da função dada. Não é interessante a questão? Observe então o quê? Que o gráfico da função e da sua inversa são simétricos em relação à reta y igual a x. Olha ela aqui no meio. A reta y igual a x. Que reta é essa? É a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Observe então que os gráficos da função e da sua inversa são simétricos em relação a essa reta. Reta y
y igual a x. Certo? Pessoal, então é isto. Até a próxima aula, né? Estude aí direitinho essa questão. Foi dada aquela função, pediu a inversa, nós achamos a equação da inversa e depois pediu o gráfico das duas, certo? Os gráficos são simétricos em relação à reta y a x, que é uma característica de uma função e da sua inversa no plano cartesiano. Então até a próxima aula e muito obrigado.